Senhor Deus, é muito massa, Senhor, ver o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo, Senhor, na vida dessa galera. É muito massa, Senhor, ver o que o Senhor está fazendo nessa banda. A galera expressando o que está vivendo, o que está caminhando. É muito bom, Senhor, é muito massa ver o que o Senhor está fazendo aí com a galera do teatro, que está expressando o que tem vivido contigo através do teatro. Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa estar com a gente nessa reflexão. Que apesar da minha limitação, Senhor, como ser humano, como surfista, como homem, Senhor, que a minha palavra que eu estou trazendo aqui não seja minha, que apesar de ser minha, Deus, que ela possa, junto contigo, fazer maravilhas na vida que está aqui, Pai. Esse é o meu desejo, Pai. Essa é a minha oração para Ti, para o Teu Filho Jesus. Amém. Diz a Bíblia que logo após Jesus ser batizado, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado por algo que todo ser humano é tentado a vida toda: a tentação de ser Deus. E Jesus passou a temporada lá. Passou a temporada lá, 40 dias, sendo tentado. E logo depois que ele sai de lá, assim que ele sai de lá, ele começa ele vai para Galiléia. E lá na Galiléia, andando pelas praias, pela praia de lá, pela beira da praia, ele começa a procurar seus primeiros discípulos. Encontrando seus primeiros discípulos, Jesus começa o seu ministério. Começa verdadeiramente o ministério publicamente. E aí tem um momento que a Bíblia diz que ele começa a ensinar para os seus discípulos. Ele começa a ensinar, e a galera começa a chegar, a multidão começa a chegar. E ele sobe para um monte. E lá desse monte ele começa a ensinar para os discípulos, e a galera que está ao redor também começa a ouvir o que ele está falando, os desafios que ele está colocando. Em meio a esses desafios, ele fala a respeito do coração que o homem teria que ter para ser um cara feliz, para ser um cara bem-aventurado. Aí ele vai expressando lá vários pontos, né? Vários desafios para todos. Chega um momento no seu ensino, na sua pregação, que ele desafia todo mundo a fazer a diferença dentro do seu contexto, dentro da sua vida, dentro de onde ele está inserido. E aí ele convoca todo mundo a ser sal da terra, a ser luz do mundo, a levar luz onde há sombra. E aí vai rolando, né? Na Bíblia e tudo mais. E chega um momento que ele começa a falar a respeito da lei. E ele de cara, ele diz logo assim: cara, eu não vim aqui para acabar com a lei. Eu vim trazer um sentido completo para ela. E o interessante é que essa questão que ele levanta, né? Eu não vim acabar com a lei, mas trazer um sentido completo. Isso tem a ver com o que Jesus era. Jesus era um rabino. E como rabino, o que é um rabino? É um cara que interpreta a lei. O rabino, ele diz o que é permitido e o que não é permitido para que uma lei seja cumprida. E o que é permitido e não permitido para que uma lei seja abolida. O conjunto de permissões e proibições, a galera chama de jugo do rabino. É o jugo do rabino. E os rabinos, eles pregam para os seus discípulos a respeito de um jugo de um rabino, de algum rabino. E esse rabino que ele prega é um rabino que tem uma autorização para poder estar pregando, fazendo a sua leitura da lei. Pois bem, aí olha só, Jesus convida a gente, né, a entender que ele não veio acabar com a lei, mas trazer um sentido completo. E aí logo depois disso aqui, né, a gente entende que Jesus, ele é, como eu falei, ele era um rabino, mas olha só o detalhe. Para você ter o seu próprio jugo, para você poder pregar o que você interpreta da lei, você teria que ser reconhecido por duas autoridades rabínicas. E Jesus foi reconhecido por duas autoridades rabínicas quando ele foi batizado. Quando ele foi batizado, João não queria batizá-lo, né, em primeiro lugar. E ele disse: é necessário que você me batize para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a lei.
Por quê? Porque ele sabia que ele precisava de ser batizado. Por quê? Porque na hora que ele é batizado, João testifica que o Espírito desce sobre ele, o Espírito Santo, e Deus diz: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E essas são as duas pessoas, as duas autoridades que reconhecem o ministério de Jesus, o jugo de Jesus, os ensinos de Jesus. E aí ele começa a pregar. E a Bíblia, e exatamente nesse texto, nesse contexto que eu estou narrando para vocês, ele começa a desenvolver uma dinâmica bem interessante, que é do tipo assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Isso é uma característica do rabino. Ele está interpretando a lei. Ele está interpretando da forma que ele percebe a lei. E aí eu queria convidar vocês hoje, a gente está pegando um desses pontos, um dos, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, e a gente vai estar tratando sobre ele hoje. E o que eu trouxe para a gente foi, eu vou ler para vocês, né, por causa da claridade e tal. Está lá em Mateus 5, 43 a 48, e é o desafio de amar os inimigos. Vou ler para vocês. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês.